Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo. Pedimos a todos que fechem os seus olhos para que possamos conversar um pouquinho com Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado. Que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando, nos iluminando, para que possamos absorver o conhecimento de hoje e que tenhamos coragem para colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Peço licença para entrar nos seus lares e dar início à nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o astro principal da nossa aula de hoje é o livro O Céu e o Inferno. Nós vamos tratar do capítulo 8, que vai falar um pouquinho sobre os anjos. Neste capítulo, ele está dividido em 3 partes, né? Então, vai falar sobre os anjos segundo a igreja, a refutação, ou seja, a contestação. Kardec contesta essas ideias da igreja, perdão, e vai falar também um pouquinho sobre os anjos segundo o Espiritismo, que para nós é a parte que mais importa, né? Porque somos aprendizes do Espiritismo e estamos estudando essa doutrina, mesmo que de maneira básica, mas essa é a parte que mais nos interessa. Antes de falarmos mais aprofundadamente sobre esse tema, nós trouxemos aqui a definição da palavra anjo, que vem do grego angelos, que significa mensageiro. Esse mensageiro, ele pode ser do bem ou do mal. Ele também pode ser o portador de uma mensagem boa ou ruim, certo? Então, mensageiro não está especificando, ele pode ser do bem ou do mal, ou pode trazer essas mensagens boas ou ruins, né? Então, todas as religiões têm os seus anjos. Às vezes, eles não se utilizam dessa palavra anjo, mas todas elas entendem que existem seres superiores à humanidade e que estão ali, intermediando entre Deus e o homem. Ao longo do tempo, para entendermos melhor essa figura do anjo, nós trouxemos ele para perto de nós. E aí demos a ele uma forma, né? Como nós fizemos com a imagem de Deus também. Nós não entendíamos a divindade e aí fizemos com que ele se tornasse um homem assim como nós. Então nós fizemos isso com o anjo também. Tornamos ele bonitinho, fofinho, né? De asinha, com os seus instrumentos musicais, com as suas auréolas, asas enormes, né? Para que eles pudessem se movimentar pelos lugares. E depois de um tempo, nós fomos percebendo que esses portadores, bons ou ruins, então, se bons tinham imagem bonitinha, e se ruins tinham imagem não tão bonita assim. Então, nós também fizemos os anjos do mal. Então, nós tiramos a auréola e colocamos o chifre, tiramos o instrumento musical e colocamos o tridente, tiramos também as asas e colocamos neles um rabinho, né? E aí, o que nós deduzimos com isso? Que os anjos, por voarem, estavam mais próximos de Deus. Já os anjos do mal, que não portavam asas, então estavam mais próximos da terra. Tudo isso porque nós gostaríamos de entender o que eram essas figuras, tanto as angelicais quanto aquelas que não eram consideradas anjos, né? Então, as do bem e as do mal, vamos dizer assim, né? Depois nós vamos entender que não é mal, né? Mas para este ponto, neste momento, essas figuras do bem e do mal. Nós acreditávamos que a divindade estava nessa queda de braços constante. Então, o bem e o mal estava nessa disputa de poder. Depois nós percebemos que, na verdade, eles estavam muito próximos de nós, nos influenciando o tempo todo. Então, essa imagem é a que nós utilizamos hoje em dia. Então, nós tentamos justificar as nossas atitudes através da influência desses seres. Então, muitas vezes,
nós temos alguns defeitos e acabamos errando pelo excesso deles, e nós colocamos a culpa nesses irmãos, né? Ah, eu recebi uma influência ruim, por isso caí nesse erro. Ou, né? Ah, eu tive muita sorte, ou tive uma boa intuição, por isso acertei desta maneira. Então a gente ficava sempre justificando o bem e o mal. É interessante essa imagem porque nós observamos que o anjinho bonitinho está à direita, né? E essa é uma colocação da igreja. Então o bem fica à direita de Deus Pai, enquanto que a influência negativa está do lado esquerdo, né? Que o esquerdo é conhecido como esse lado do azar, esse lado ruim, né? Para nós espíritas não significa nada, porque as influências elas são mentais, é direto na mente, não é no ouvido, direito, esquerdo, né? Não tem muito a ver. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, básico 2. O que seria um anjo, na opinião de vocês? Vocês vão ver que essa resposta vai aparecer lá no finalzinho da nossa aula. Mas durante toda ela, nós vamos tratar sobre essa questão de anjos, a refutação para desmistificar essa questão. E todos nós temos um olhar, todos nós temos um entendimento, né? Uma educação. Então, como nós olhamos essa figura do anjo? Eu gostaria de pedir que vocês interagissem aqui no nosso chat, fossem colocando as respostas de vocês, que nós estamos aqui online para verificá-las, né? E impulsioná-los a falar cada vez mais, tá bem? No quarto concílio de Latrão, que aconteceu em 1864, o que seria esse concílio de Latrão? O concílio de Latrão nada mais é do que uma grande assembleia da igreja. Então, são reunidos ali naquela assembleia grandes religiosos e teólogos da igreja para discutirem pontos fundamentais. Então, nesse concílio de 1864, eles discutiam alguns assuntos, dentre eles o anjo, né? A questão do anjo. Então, lá eles chegaram à conclusão que Deus criou o ser espiritual e o ser corporal, o ser angélico e o mundano. E em seguida, como intermediário, ele criou a natureza humana. Lá eles também diziam que Deus, como essa figura soberana, ele poderia fazer as coisas da maneira com que ele quisesse. Então, antes de criar o homem, a terra e os mundos, ele criou o ser celestial, criou essas criaturas angélicas. Para quê? Para compor essa corte celestial e para adorar a divindade. A divindade precisava de reconhecimento, precisava de elogio, precisava de impulsos. Então ela criou, né? Ele criou essa corte para estar ali prostrado, glorificando o tempo todo. No concílio também foi dito que a divindade ela é incompreensível e que em algumas questões, alguns mistérios, nós não podemos nos aprofundar, porque não nos é permitido penetrar os desígnios, essa interrogação, suposta interrogação, que seria a divindade. E também porque a divindade tem algumas questões, alguns desígnios que são particulares. Então, é um segredo. Ele não sai falando, divulgando para qualquer pessoa. Ele também não sai anunciando para qualquer um, a não ser que ele julgue necessário. Para falar dessa questão dos anjos, eles resolveram trazer no final do concílio uma hierarquia. Essa hierarquia ela é dividida em duas partes. Então, são 3 classes, né? Primeira, segunda e terceira classe, dividida em 2 ordens. Então, vocês vão ver do lado esquerdo da tela que esses seres intermediários entre Deus e o homem ficavam pertencentes a 2 classes. A primeira, que são daqueles espíritos, daqueles irmãos, daqueles anjos, né? Que tinham contato direto com Deus e supervisionam todos os demais. Então, são serafins, são querubins, são tronos. Na segunda classe, tem aqueles que dirigem os planos de Deus, comandam os anjos de segunda categoria e vigiam a humanidade.
Então, são anjos dominadores, virtudes e potências. E já na terceira classe das hierarquias, né, tem os anjos executores das ordens divinas. São aqueles que vigiam cada um de nós, os indivíduos. Esse a gente já ouviu falar um pouquinho mais, né? Que são os principados, os arcanjos, e são também os anjos de guarda, os anjos guardiões. Esse nós ouvimos muito ao longo da nossa existência, né? Kardec contesta essas questões porque, em alguns pontos, ele considera como que beirou um absurdo. Então, essa refutação não é minha, não é nossa, é de Kardec, está lá no capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno. Então, ele vai trazendo parágrafo por parágrafo desse trecho do Concílio de Latrão que traz essas informações sobre os anjos e ele vai refutando, contestando. Então, um trecho que ele contesta é esse que fala que os anjos são seres privilegiados e superiores à criação. São independentes da humanidade e são dotados de todas as virtudes e saberes. Então, Kardec contesta porque, assim, Deus não criou filhos prediletos, né? Deus criou filhos. Nós sabemos que um pai não cria filhos de maneiras diferentes. Há alguns da peixe, há outros da pedra. O pai cria os seus filhos com amor e com carinho. Então, neste caso, ele criou filhos privilegiados e apenas a eles deu todas as virtudes e todos os saberes. Nós sabemos que Deus, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, está dizendo que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, é a inteligência suprema, a maior inteligência que existe. Então, ele é o máximo, é a potência maior de tudo. Então, todas as virtudes só pertencem à divindade. Se a divindade houvesse criado outros seres tão virtuosos quanto ele não seria divindade. Esse outro ser seria divindade. Uma outra questão também é que essas criaturas, eles foram criados para dirigirem o universo e os seres. Então, qual que é o trabalho de Deus? Se ele criou seres para fazer o seu trabalho. Ficou muito parecido com o olhar do homem, né? Então, o homem, ele cria um trabalho, né? Cria os trabalhadores, forma os trabalhadores, delega tarefas e ele fica apenas supervisionando. Deus não é assim. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele mesmo disse: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o pai está nesse trabalho constante. Os olhos de Deus, nós usamos essa fala, né, que Chico falou, nós sabemos que a divindade não é matéria, né, não é humana. Mas essa frase ela é muito importante, porque ela fala: os olhos de Deus estão em toda parte. Então, existem coisas que nós achamos que Deus não está vendo, porque está dentro do meu coração, está dentro do meu campo emocional, mas Deus está vendo sim, porque Ele está em toda parte, como essa inteligência. Uma outra questão é com relação à hierarquia dos anjos, que faz conflito com essa criação da terra. O que eles faziam antes? Então, se Deus criou os espíritos antes dos homens e antes da terra, né, antes dos planetas, então o que esses espíritos ficaram fazendo nesse período? Apenas adorando a Deus? Apenas prostrados nesta adoração? Parece uma coisa meio inútil, né? E coloca a divindade num patamar de muito egoísmo, criando seres apenas para adorá-lo, vivendo ali naquela inércia. Kardec também nos fala que a alma, ela não é criada, ligada ao corpo, né? Ela se liga ao corpo no momento do nascimento. Já nesse concílio, eles falam que a alma ela é ligada ao corpo e que os anjos, eles são seres puramente espirituais. Então, significa que Deus criou homens dotados de alma e espíritos. Ele não criou espíritos para reencarnarem e evoluírem, mas ele criou seres à parte, seres espirituais e seres materiais. Nós sabemos que isso não é bem verdade, porque o espírito, ele precisa evoluir. Então, do átomo ao arcanjo, né? Essa fala é muito interessante. Embora nós saibamos que o átomo não é mais a menor partícula da matéria, mas
quer dizer essa ligação do micro ao macro. Os anjos não aprendem nem evoluem, são criados com cota diferenciada de perfeição. Então, é o que a gente já falou, né? Deus não cria filhos privilegiados, não dá a uns virtudes e a outros, digamos assim, defeitos, né? Todos somos criados da mesma maneira, com a mesma simplicidade. A alma também não aprende nem evolui. Infeliz quem não nasceu com saber e bondade. Olha que tristeza, né? Então a alma foi criada material, né, para viver com o homem, e o outro foi criado puramente celeste e espiritual, dotado de todas as virtudes. Esse não evolui mais, e nem nós também não evoluiremos. Então significa que tudo que nós estamos passando aqui não tem sentido nenhum. Kardec também contesta quando eles falam que os anjos mais elevados vivem ali prostrados perante Deus nessa adoração contínua, né? Que nós até já falamos também. Então, a criação dos anjos, sua hierarquia e trabalhos indicam visão materialista e antropomórfica de Deus, né? Essa figura de Deus homem, dos anjos, né? Adorando a Deus, adorando a divindade. Isso é muito limitado, né? É muito materialista, é muito material, é muito focado aqui nas nossas relações na Terra. Um Deus seletivo, tanto na criação dos seres como na destinação deles, concedendo ou tirando privilégios. Um Deus vaidoso e autoritário, que aprova a bajulação e a adoração eterna. Nós sabemos que o nosso Pai não é assim, né? O nosso Pai, ele nos dá o tempo que for necessário para que nós aprendamos. Agora chegou a parte que mais nos interessa, que é essa visão dos anjos, segundo o Espiritismo, né? Então, lá na questão 414, nós vemos lá que os espíritos, eles não foram criados naturalmente bons ou maus. Pelo contrário, eles são espíritos criados na simplicidade, que foram evoluindo, melhorando, não é? E aí o que aconteceu? Se tornaram seres mais elevados. Então, há na criação seres, sim, evoluídos, não criados perfeitos, mas evoluídos. E por que eles são evoluídos? Porque se adiantaram na inteligência e na moralidade. Então, eles atingiram patamares de hierarquia superiores. Mas significa que eles foram dotados de talentos da qual nós não fomos? É claro que não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, simples na forma, ignorante com relação ao conhecimento do bem e do mal. Se nós formos observar a teoria da evolução das espécies, olha que coisa bonita, tudo se encaixa, é uma engrenagem perfeita. Isso quando nós falamos das teorias humanas. Imaginem as leis divinas, como elas são perfeitas e como elas são para todos, como cabem em todos os lugares. Felizes seríamos se seguíssemos essas leis. Progridem mais ou menos rápido com o correto uso do livre-arbítrio. Não é? A gente não falou tanto e fala tanto de livre-arbítrio, que não é a carne que é fraca, é o espírito que assim o é. Então, é o nosso esforço, é o nosso sacrifício que faz com que nós, diante de uma situação ruim, escolhamos uma atitude correta, uma atitude boa, uma atitude ética. Então, sou eu, nas minhas vivências diárias, que escolho se vou ter uma boa atitude ou uma má. Sou eu que escolho se vou evoluir ou não, se vou colocar em prática o aprendizado ou não. Então, na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a espiritualidade fala que certamente que sim, certamente. Eles as alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la, a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma recalcitrante. Então, olha que interessante, né? É o nosso querer, é a nossa maneira,
com todo o aprendizado que eu tenho, eu posso escolher se eu vou colocar em prática ou não, se eu vou ter uma boa postura ou não. Diante da vida, nós temos esses testes o tempo todo. Então, quando a gente fala de anjo da guarda, de anjo guardião, de mentor, amigo, não é verdade? Então, nós verificamos que esses irmãos são sim criaturas um pouco mais evoluídas do que nós. Até porque se um mentor, um anjo guardião, como é chamado na igreja, está aqui para nos orientar, ele precisa ser um pouquinho melhor do que eu. Senão, seríamos cego guiando cego. Com certeza cairíamos num grande precipício. Então, hoje, esses irmãos estão nos tutelando. Amanhã, nós teremos condições de também tutelar. Por quê? Porque evoluímos um pouco no aprendizado moral e intelectual. Então, também teremos condição de auxiliar alguém. Isso é certo, certeiro. Então, Deus não revela preferências, mas concede a todos essas oportunidades para o progresso. Através do quê? Da prática das suas leis. Os espíritos, nas primeiras fases da existência, eles podem errar mais. Nós não vimos a questão da criança? Quanto mais dócil, né, mais facilidade ela tem no aprendizado. Então, quando nós estamos na tenra idade, quando nós somos criança, nós temos aprendizados de criança. Mas quando somos adulto, a vida nos cobra o aprendizado de criança e nós temos que aprender agora na fase adulta. E por quê? Porque, às vezes, nessas primeiras fases nós erramos mais porque ainda nos falta o conhecimento, nos falta essa bagagem moral. Nos falta também o discernimento. Então, eu não posso pegar uma criança nas primeiras fases primárias e colocar numa série de faculdade. Também não posso pegar uma pessoa de nível superior e colocar numa série primária, porque já tem aquele conhecimento. Assim como a criança não tem o conhecimento de uma série superior. Então, cada coisa no seu devido lugar, cada aprendizado no seu tempo. Mas vai chegar um determinado momento que nós temos que colocar em prática toda essa bagagem que adquirimos nessa existência e que adquirimos em outra. Então, evoluímos continuamente, tanto aqui quanto na erraticidade, no plano espiritual. Então, para que esse progresso? Para que nós possamos nos tornar um espírito puro, ou seja, esse anjo, né, que a igreja fala, esse espírito menos materializado, mais evoluído, mais próximo de Deus, por quê? Porque compreende as suas leis. Então, vou fazer uma pergunta agora para vocês, né? Então, o que seria esse espírito puro ou esse anjo que nós fizemos lá no início da aula, lembram? Que vocês começaram a interagir aqui no chat. Quem não interagiu ainda dá tempo, mas a resposta já está chegando, né? Mas ainda dá tempo de interagir. Então, notem que lá na pergunta foi feita assim: o que seria um anjo? Aqui a pergunta já está mais depurada. O que seria um espírito puro ou um anjo? Então, vamos ver lá, vocês vão analisar a resposta de vocês. Então, os espíritos puros ou os anjos nada mais é do que a alma dos homens que chegou num grau maior de perfeição que a criatura comporta. Nós sabemos que o homem, ele jamais vai ser perfeito num todo, né? Nenhuma criatura vai possuir todas as virtudes no grau maior, porque senão nós seríamos a própria divindade. Então, essa perfeição é de acordo com o que nos cabe. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar trabalhar muito, nós não vamos ficar na inércia, na ociosidade, pensando, eu fui criado um ser material, então não vou evoluir mais. Não, nós vamos evoluir, porque nós somos um espírito tendo uma experiência material. Amanhã ou depois, nós vamos retornar à nossa verdadeira morada, porque nós não somos daqui. Então, nós evoluímos tanto aqui, né, na matéria, nos nossos aprendizados aqui, quanto na pátria espiritual. Nós continuamos no nosso progresso, continuamos evoluindo. Nós sabemos que aqui é a panela de pressão, né? Mas a gente continua nesse aprendizado.
os anjos, segundo o Espiritismo. Então, os anjos, eles percorrem todos os graus da escala. Uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Então, é como nós, se nós pararmos de reclamar que tá sol, que tá chuva, que eu tô cansado, que eu tô doente, e começarmos a nos aproximar das leis divinas, colocando-as em prática, mais rápido nós aceleraremos o nosso progresso. Então, outros gastam um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Então, observem que nem todo mundo chega ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo. E Deus respeita esse tempo. Por isso que Ele nos dá a eternidade para aprendermos, a eternidade para reencarnarmos. Deus não delimitou, Ele não disse, olha, vocês têm que ir e evoluir, ser perfeito em tanto tempo. Não. Ele nos deu a perfeição como meta, mas nos deixou livres para que nós pudéssemos aprender nessa cota todos os dias. E como que a gente faz para subir nessa cota? É subindo essas escadarias longas que a vida nos fornece, através do trabalho. Nós subimos essas escadarias através da prudência, subimos também através da coragem, através do respeito. Continuamos a nossa subida quando nós temos empatia com o nosso irmão, quando nós paramos nessa escadaria longa para acudir alguém que sofre, alguém que chora, alguém que tem fome. Quando nós paramos nessa escadaria para ouvir alguém com respeito, com amor, com humildade. Nós evoluímos no progresso quando somos honestos, quando somos sinceros com os nossos irmãos. Sejam eles parceiros de trabalho, parceiros de ideal, parceiros de caminhada, entes queridos, familiares, amigos, às vezes até opositores, pessoas que pensam de maneiras diferentes. Nós estamos num aprendizado cristão e não devemos ser hipócritas, devemos estar todos juntos abraçados, seguindo esse caminho maravilhoso. Nós evoluímos quando nós temos doçura. Doçura não é ser mole, não é ser bobo. Não, doçura é ser amável, é ter delicadeza, não é gritar, não é blasfemar. Até porque não é falando mais alto que mostra que nós temos razão. Muitas vezes é berrando que mostra o quão ignorante nós somos. Então, a doçura é esse acalentar, é esse cuidar, é esse respeitar. E mesmo que a gente não tenha, porque às vezes a gente é grosso, é ignorante, é bruto, né? Às vezes é o dia a dia, às vezes é o trabalho que cobra, nós temos que forçar essas virtudes. E uma hora elas vão se tornarem naturais na nossa vida. Nós precisamos também ter essa humildade para enxergar os nossos defeitos, porque às vezes nós somos bons em apontar o defeito do outro e nos esquecemos de olhar para nós mesmos, o quanto de vícios e o quanto de defeitos nós ainda precisamos trabalhar. E tudo isso que nós estamos olhando escadaria abaixo, precisa do quê? Precisa de prática, porque sem prática não existe evolução. Então, às vezes a gente fala doce, às vezes a gente quer demonstrar conhecimento, às vezes a gente quer ser bonzinho, mas no fundo nós não somos. E os olhos de Deus estão em toda parte. Quem está olhando não é o meu irmão, não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é o meu filho, é o próprio Pai que está ali nos olhando. Nós temos que ter amor, porque sem amor nada faz sentido. O amor verdadeiro, o amor que cuida, o amor que protege, o amor que respeita, o amor que ouve, o amor que faz caridade. Isso tudo nos leva nessa escadaria longa do progresso, nessa escadaria longa da evolução. Mas que nós sabemos que depois de chegarmos cansados, fadigados de lutar, às vezes machucados por essa luta contínua, que muitas vezes é interior, é sem reconhecimento. Quem vai estar nos esperando no topo dessa escadaria, senão o nosso querido Mestre? É Ele que nos espera lá. É Jesus que está de braços abertos para dizer, meus irmãos, eu venci o mundo.
e vocês também poderão, porque tudo que eu fiz, vocês também poderão fazer igual e ainda melhor. Mas o que será de nós se nós recuarmos e começarmos a subir essa escadaria tudo de novo? O mestre vai continuar lá nos esperando, porque ele é como o pai da parábola do filho pródigo. Vai estar sempre de braços abertos esperando o filho que se arrependeu e que voltou para se redimir. Então, caminhando já para o final da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês essa pequena reflexão, né? Que vai ficar como lição de casa mesmo, como curiosidade. Porque a nossa aula é um tempinho curto, então não dá para a gente explanar muito, né? Se Deus quiser, em breve estaremos juntos com a nossa aula de 1h30 presencial, e aí vai dar para a gente explanar um pouquinho mais. Mas na questão 490, perdão, do Livro dos Espíritos, fala, por exemplo, do anjo da guarda, que ele é um espírito protetor e que ele pertence a uma ordem mais elevada. É aquilo que a gente estava falando. Se um mentor, um espírito anjo da guarda, né, um guardião, ele pensa como você, que orientação ele vai te dar na sua dúvida? Então, ele precisa ser um pouquinho melhor. O espírito protetor, que é um irmão espiritual, muitas vezes a gente chama ele de bom espírito, bom gênio, bom amigo, bom irmão, tá lá na questão 489. Na 514, fala do espírito familiar, que é um amigo de casa, da família consanguínea ou não. Então, um tio, uma mãe, ligados a você pelos laços consanguíneos. Às vezes não tem laço consanguíneo, mas tem laço, tem afeto, tem amor, tem respeito o quê? Espiritual. Tem esse compromisso, é um amigo muito querido que confia em você e ele tá ali para te ajudar. Então, nem sempre eles são muito evoluídos. Às vezes eles estão aqui muito próximos de nós, mas sentem saudade e querem nos ver bem, então acabam nos tutelando. E lá na 514 também fala um pouquinho do espírito simpático. Lembra que a gente falou anjo bom, anjo mau? Então, olha, o anjo mau nada mais é do que um espírito simpático. Então, eles se sentem atraídos para nós por conta das nossas afeições particulares. Então, eles têm certa semelhança com esses nossos gostos, com esse sentimento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, não significa que ele é mau, significa que ele tem o mesmo gosto que eu. Ele gosta de vaidade, às vezes gosta de bebida, tem os vícios, tem os defeitos. Por isso ele está comigo, me orientando, né, a cometer erros de maneira cada vez maior. Mas é somente por isso, é porque ele tem os mesmos gostos que eu. Então, se eu tirar esse mau gosto da minha vida, automaticamente esse irmãozinho também vai se retirar. Então, observem que ele não é tão mal assim, né? Então, finalizando a nossa aula, eu trouxe para vocês algumas imagens aqui, né? Então, essa imagem da evolução do homem no campo material. Embaixo, a evolução do homem no campo espiritual. Isso é possível, nós temos Jesus que nos deu essa, vamos dizer assim, esse exemplo na carne. Então, Jesus evoluiu espiritualmente e, consequentemente, fisicamente. Hoje ele governa o nosso planeta. Ele é o irmão mais evoluído que nós conhecemos. Então, isso dá para nós o quê? Dá força, isso dá coragem, isso dá vontade, não é verdade? Então, meus irmãos, eu vou finalizar a nossa aula agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo as contribuições no chat e dizendo a vocês que nós estamos com muita saudade e que esperamos nos encontrar em breve. Um beijo em cada um abraço fraterno, vou me retirando dos seus lares e deixando muito amor e muita paz nesta noite de terça-feira. Nos encontraremos em breve. Que assim seja, graças a Deus.